eu entendo que há, por parte da torcida do Atlético e por parte da imprensa mineira, uma cobrança excessiva em cima do Filipão e uma generosidade excessiva em cima de boa parte do elenco do Atlético. Eu acho que está na hora desses caras serem cobrados, porque ontem, na hora que teve um jogo importante e que eles foram exigidos, eles jogaram. Então, repito, esse elenco do Atlético, com as condições que tem, com o investimento que tem, com os jogadores que tem, para o Campeonato Mineiro, eles têm a obrigação de render muito mais do que eles estão rendendo. Quanto às cobranças excessivas, às quais você se referiu, eu concordo. Acho que tem cobrança até certo ponto até injusta em relação ao Filipão, mas existem muitas cobranças justas. Quando eu falo excessiva, é porque muita gente cobra do Filipão o que ele não vai entregar, João. O que ele nunca entregou na carreira dele. Não adianta, com 75 anos, querer que o Filipão seja um treinador que ele nunca foi ao longo da sua vitoriosa carreira. Eu concordo com isso e digo mais, isso é uma ignorância. De ignorar. Gente, se você pegar a carreira inteira do Filipão, o Filipão nunca fez times brilhantes. Os times do Filipão sempre foram competitivos. E esse Atlético que está aí com ele é um Atlético competitivo. Está longe de ser brilhante, mas compete. Tanto compete que chegou à última rodada do Brasileiro brigando pelo título. Então, assim, esperar o Atlético dando espetáculo, esqueçam porque não vai dar. Mas que é um time que é competitivo e que pode ganhar, pode, porque os times do Filipão sempre lutaram para ganhar. Eu até acho que às vezes o Atlético vai dar espetáculo muito mais pelos atletas, por quem ele tem em campo individualmente. E espasmos pontuais. Exatamente, né? Por conta da qualidade individual, porque é muito qualificado individualmente. Os caras têm que jogar. Quando eles querem jogar, o time vai lá e ganha. Como ganhou ontem do América por 2-0. E digo mais, quando fez 2-0, baixou a temperatura. Porque se quisesse, poderia ter feito até mais. O jogador tem que querer. O jogador tem que estar com tesão. O jogador tem que estar com entusiasmo. E aí, é claro que eu concordo que é diferente para o cara, um Atlético e Itabirito no primeiro turno do Campeonato Mineiro, do que um Atlético e América numa semifinal. Mas esses caras têm que ter lampejo, tem que ter o brilho deles. E isso faz muita diferença. E eu acho que está na hora deles responderem mais em campo. Eu não tenho dúvida, e eu concordo com você, mas todo time que tem um grande jogador, João, esses caras, eles vão fazer a diferença em determinado momento, e esse time precisa que esses caras façam a diferença, independentemente do treinador. Você pega o Flamengo, o dia que o Arrascaeta, o Dela Cruz e o Pedro estão num grande dia, o time pode não estar bem coletivamente, que vai render, porque eles são diferentes. A gente está vendo ali Liverpool e City. O dia que os grandes jogadores dessas equipes estão voando, aliás, que é um espetáculo. O dia que os grandes jogadores desses times estão voando, é claro que vai potencializar o coletivo também. Mas se coletivamente essas equipes estão funcionando, o contrário vai acontecer também. Então são duas coisas que andam de mãos dadas, cara. O coletivo e o individual. Não adianta, não há como separar um do outro. E quando um está muito abaixo, a coisa não funciona. Concordo, plenamente, 100%. Eu acho que nós vivemos aqui no Atlético um problema. Quando o individual está mal e o coletivo está mal, só cobram do coletivo, só lembram de cobrar do Filipão. Quando o individual está bem e o coletivo está bem, parece que é mérito só do jogador e que o Filipão não tem responsabilidade nenhuma sobre aquilo. Essa é a minha crítica nesse processo. Aí eu assino embaixo. E vou além. A gente também tem que começar a ter um pouquinho mais de paciência com processos. Com processo. O Edu Panzi, que hoje comenta na Itatiaia, é um dos melhores comentaristas do Brasil, ele é muito melhor do que o Edu Panzi de 10 anos atrás. Acredito eu. Concorda com isso? O de 10 anos atrás, nem eu parava para ouvir. E isso acontece também com o time de futebol. Gente, o time vai crescendo durante a temporada. É muito natural que o Atlético daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, esteja jogando muito mais do que está jogando hoje. Ah, João Vitor, mas é o time do ano passado. Mas é uma engrenagem. E um mês que os caras param, que ficam de férias, aí volta o Campeonato Mineiro, jogo modorrento, chato, contra time que o cara sabe que é muito inferior ao dele, que o cara não tem tesão nenhum, não tem ânimo nenhum para o jogo, vai render abaixo.